Olá, hoje vamos falar da jornada, a jornada do aprendizado. Em francês usa a palavra jour, e cada dia é uma nova jornada. E é um termo árabe que vem da origem da minha família, que chama al-masira. É um termo mais profundo que significa caminhar junto, andar em unidade, um ajudando ao outro. E sabe que na educação, na área de ensino, a gente não pode andar sozinho. Então vamos lá para esse assunto? Então, sabemos que a aprendizado, a área de educação, é uma jornada longa, é uma caminhada. Não é uma corrida, não é uma maratona. Às vezes você vai fazer uma prova específica, aí você maratona aqueles estudos. Às vezes o tempo está curto, você faz tipo uma corrida de 100 metros. Só que acontece, quem já foi atleta, eu que já fui atleta, já fui militar, a gente sabe disso. Você tem uma quantidade certa, vamos dizer, de VO2, de oxigênio. Você pode guardar e usando aos poucos ao longo do percurso, ou você pode gastar tudo de uma vez, mas aí você não vai concluir o percurso. Se for em um jogo de equipe, você pede substituição. Mas se for um jogo individual, uma corrida, sozinho, você vai ficar pelo caminho. E assim, a educação é uma caminhada. O que eu vejo que tem acontecido, o fenômeno da educação aqui no Brasil? Às vezes muito puxado, muitas atividades, muitos eventos, muito intenso, não intenso na questão de aprender, às vezes sugando energia para aquilo que é desnecessário, é que nem vamos dizer, um jogador de futebol, ele corre e não pega na bola, não faz nenhum gol. O que acontece? Depois chega no final, o time faz 2, 3 gols e vence, mas porque ele correu em vão. E a Bíblia fala, ali, o apóstolo Paulo fala de esmurrar, não esmurrar como esmurra o ar, mas no alvo, para derrubar o oponente. E o oponente nós sabemos que é a dificuldade de aprender. Então, às vezes, os professores estão sobrecarregados e segue aquele ritmo muito intenso. Quando isso começa a chegar em uma época do ano, acabando o primeiro semestre, já começa a surgir. Muitos professores eu vejo, vai começar a ficar enfermo, começa a ficar doente, porque baixa a imunidade, às vezes não tem tempo para se alimentar bem, fazer uma atividade física, um bom descanso, e vai caindo. Chega no final do ano, começa a surgir as prefeituras que têm abonada, como aqui no caso onde eu moro, as pessoas vão tirando mais abonado, guardando para o final do ano, porque o final do ano sobrecarrega o professor, às vezes não é nem para aprender mais para o aluno, é porque acumula aqueles diários, aquelas atividades, enfim. E hoje a educação no mundo, como eu falei, eu já estudei em vários países, eu falei, minha família é descendente árabe, eu ia lá para o Oriente Médio, surgiu a guerra no Egito, eu ia estudar lá, estudar com oportunidade de trabalho, e estourou aquela guerra naquela época lá, 2004, 2005, e eu não pude ir. Então, tive a oportunidade, ganhei bolsa, recebi um convite para estudar nos Estados Unidos e para a Ásia. Então, eu vou falar mais abertamente, trabalhei na China, tive a oportunidade de fazer licenciatura em educação fundamental, é diferente, aqui usa pedagogia, lá realmente você forma professor e depois você termina a graduação, ou seja, o ciclo 1, você vai para o ciclo 2 para poder dar aula, que é o mestrado. Então, eu pude ver o sistema de educação ao redor do mundo, eu fui como aluno, fui professor, a China especificamente, vamos dizer, depois eu falo também sobre a Europa, a China, ela é muito fechada para conhecimento de fora, ela é muito temorosa, ela controla a internet, ela controla tudo. Isso, enfim, foi um dos motivos também que a gente era tão controlado e as crianças vão crescer, nossos filhos, a gente, todo o dinheiro do mundo às vezes não compra a nossa liberdade e às vezes a gente se sente abafado. Mas tudo tem um tempo de Deus para todas as coisas. Então lá eu tive a oportunidade de trabalhar com universitários, trabalhar com pré-escola,
com a educação fundamental, fui estudante, né, entrei como estudante universitário, fiz mestrado na área de sobre povos, né, sobre minority groups, como nationalities, que fala em inglês, né, estudo das nações, dos povos, né, que é a antropologia cultural, né, que a gente vê que cada povo é uma nação, né, não essa nação, essa divisão política, mas dentro do país, por exemplo, do Brasil tem várias nações, os índios, ele é um povo, uma própria nação com suas próprias leis, seus próprios costumes, enfim. Pude ver tudo isso e ver, né, e sofrendo também como aluno e também querendo transmitir, tanto é que eu pude ensinar professores universitários, pude capacitar professores no método mais prático de ensino, ajudei muitas pessoas a aprender o idioma que é muito difícil, né, aprender o chinês em 4, 6 meses, já está falando, se comunicando, traduzindo, aprendendo o necessário para o dia a dia, usando a metodologia ágil. Então, claro, foi aprimorando cada vez mais, né? Você vai vendo os erros e acertos e tudo vai ser melhorando. A engenharia tem sido evoluído, a educação deve evoluir, né? Agora falando sobre a Europa já está discutindo, desde quando eu fiz lá a licenciatura lá, já se discutia o quê? 2013, fora, não sei antes como estava, discutia a respeito do ensino não estar eficiente. Isso na Europa, com salas de aula de 12, 15 alunos, salas com 8 alunos. Imagina que a sala lotada. Já se discutia, já se colocava em prática em alguns lugares, salas de aula numa turma, em uma sala, dividir em grupos de 4, 5 assuntos diferentes, que são níveis diferentes e habilidade da criança. Então, a gente vê que a educação precisa haver mudança. Isso não é só no Brasil, estou falando. O mundo todo, né? Como eu falei, na China sofri muito. Por isso que eu fui aprimorando cada vez mais, melhorando cada vez mais, né? Um país fechado, eu ia muito para Tailândia, para Macau, para Hong Kong, você tem mais liberdade, ver uma forma também mais ocidental de ensino, que tiver a influência dos ingleses, adquire material e ver, né? Como eu falei já em outros vídeos, eu vi como que eles ensinavam para as crianças, porque se a criança é capaz de aprender, o adulto é capaz de aprender a metodologia mais fácil, porque o chinês é muito fácil ser professor na China. Você fala assim, ó, pega esse material aqui, ó, memoriza para amanhã. Eles memorizam aquele método massivo de repetição, repetição, repetição. Eles têm uma memória, uma cultura de memória, de transmitir história, de oralidade, então é muito fácil. Mas para a gente, para os ocidentais aqui, é uma forma diferente de aprendizado. Não é fácil. Então, para concluir, o que eu estou falando? O ensino não tem que ser uma coisa rápida, não tem que ser uma coisa cansativa, porque se chega no final, você perde fôlego. Então, por isso que a metodologia ágil, ela vai ensinar por camadas, né? Ou seja, cada aula você entrega uma aula completa, atualizada, ou seja, as 3 perguntas que eu sempre falo, né? Os 3 tópicos. O que é isso, para que serve e como usar. Então, em uma aula você completa aquele assunto. Por isso que eu falo por camadas, porque na outra você vai expandindo mais a camada com suas cebolas. Você começa pelo miolinho, vai expandindo, vai se aprofundando. Aquele assunto vai ser tão repetido, tão massivo, né? Vai usando outras fontes, outras ilustrações, jogos, como eu falei, dinâmicas, atividades diversas, e vai se aprofundando, vai fortalecendo aquilo, e aquilo vai ficando cauterizado, né? Como a Bíblia fala, quando foi entregue os mandamentos ali, repete de dia e de noite, cola na sua testa ao caminhar, ao levantar, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar e vai crescendo, vai se desviar. O que quer dizer? Você vai falar tantas vezes que vai ser muito difícil esquecer. Tanto é que você pode ver, a gente aprende por emoções, coisas boas ou ruins, às vezes aconteceu lá. Eu lembro coisas de 1 ano de idade, 2 anos de idade, bem pequenininho, coisas boas e coisas ruins, porque teve uma emoção, uma ligação. Tá ok? Então lembre, concluindo agora, enfim, o aprendizado não é uma corrida, não é uma maratona, mas é uma caminhada, caminhando junto. Por isso que estamos aqui. Eu não quero você
ficar com conhecimento restrito, o que eu pude aprender. A gente vai vendo, por exemplo, nos Estados Unidos lá, por que os milionários, os grandes poderosos do mundo, seu filho não vai para a escola comum? Porque a escola está padronizada. Na Ásia mesmo, eles trabalham muito com o ensino individual. Aí você vê lá na Bíblia mesmo, como eu falo, menciono bastante. As pessoas até, os pais colocavam as crianças para morar na escola junto com os tutores. E hoje, quem tem condições vai ter um tutor individual, tem escolas que ensinam individualmente, porque o ensino tem que ser o mais individual possível. O que faz a diferença é a constância. Não é fazer muito de uma vez só, mas fazer todo dia um pouquinho, seguindo a forma certa. Senão você não aguenta chegar no final dessa jornada almacira, dessa caminhada junto. Bom?